presença da banca aqui constituída pelo membro interno, professora Daiane da Silva Prudêncio, e pelo membro externo, professora Valéria Martim Valls, da FESP São Paulo. Muito nos honra tê-las aqui em nossa banca hoje, né? Em que a estrela da tarde é a Paloma, né? Paloma vem apresentar o trabalho que é fruto do seu do seu mestrado, né? Um trabalho que ela vem desenvolvendo há cerca de 2 anos, 2 anos e alguns poucos meses, né, Paloma? Paloma trabalha na PUC, então ela se inspirou nesse local, no seu local de trabalho, para poder desenvolver uma pesquisa científica e trazer boas contribuições para a ciência, para a biblioteconomia e para a organização que ela me inspirou a trabalhar o texto. Paloma, você vai iniciar hoje a nossa tarde, né, com a sua apresentação de cerca de 20 minutos. Eu gostaria de informar a todos os aqui presentes, né, nós estamos numa sala na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, localizado na URCA, o bairro onde também nós dividimos aqui o nosso protagonismo com Pão de Açúcar, maravilhoso aqui ao nosso lado. E nós temos aqui presentes na sala a família da Paloma, tá? A mãezinha dela, as crianças, o marido, uma amiga que chegou, outras pessoas que estão aqui online, valorizando, né, e participando desse momento ímpar na vida de uma profissional. Gostaria de informar vocês como será o nosso rito aqui, né? A gente inicia a tarde com a apresentação da Paloma, cerca de 20 minutos que a Paloma terá para apresentar o trabalho. Paloma, a gente já conversou, né? A banca já leu o seu trabalho, então você vai trazer informações para poder situar os outros presentes aqui e apresentar sua apresentação oral do seu trabalho. Em seguida, nós partiremos para a arguição da banca, que se iniciará com o membro externo, professora Valéria Valls, e depois pela professora Daiane Prudêncio, nossa membro interno, e depois por mim. Bom, nesse segundo momento, a Paloma terá a oportunidade de ouvir críticas ao seu trabalho, contribuições, e ela terá a oportunidade de responder a todas as perguntas que lhe forem colocadas. Em seguida, que é a terceira parte, nós iremos deliberar sobre a aprovação ou não do trabalho da Paloma. E aí nós vamos sair da sala, nós, a banca e Paloma, e a Paloma sairá, inclusive, da sala física aqui, junto com os demais convidados, e, enquanto isso, a gente vai para uma outra sala deliberar sobre o resultado. Em seguida, voltamos todos para a sala principal para comunicar os resultados. Ok, pessoal? Então, é esse a configuração aqui da nossa tarde. Bom, são 14h13, né, o momento que a gente vai iniciar aqui o trabalho. Paloma, fique à vontade. Gente, eu vou silenciar o microfone e vou ouvir, ok? Selecionando a tela para compartilhar. Vocês conseguem visualizar meu slide? Sim. Estou tentando tirar aqui.
eu puder começar, professor. Posso? Perfeito. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos na banca de dissertação. O tema do trabalho é Gestão do Conhecimento na Biblioteca Universitária da PUC-Rio, melhores práticas no serviço de referência. É um estudo de 2 anos e hoje, na apresentação, eu tentarei apresentar em 20 minutos, de forma resumida, alguns pontos que eu destaco importantes. Do que se trata essa pesquisa, né? A investigação aborda o uso da gestão do conhecimento nos serviços oferecidos na Biblioteca Universitária da PUC-Rio durante a pandemia de Covid-19. Como produto da dissertação, foi criado um guia direcionando a Biblioteca da PUC-Rio ou outras bibliotecas para que possam ter conhecimento de melhores práticas no atendimento ao usuário utilizando a gestão do conhecimento. Então, eu quis dar essa introdução para vocês terem noção do que nós vamos falar aqui. Como a professora falou, a banca já deu meu trabalho, me alegra muito, mas eu quero passar para todos alguns pontos que eu destaco de suma importância. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a instituição a qual eu trabalho, foi o estudo, é uma instituição de ensino superior, privada, filantrópica, sem fins lucrativos, instalada em vários países. Nossa pesquisa tem como objeto de estudo as bibliotecas da PUC-Rio. A Divisão de Bibliotecas e Documentação, a DBD, é a unidade coordenadora do Sistema de Bibliotecas da PUC-Rio, órgão vinculado à Vice-Reitoria Acadêmica. A Seção de Atendimento e Pesquisa, SAP, né, que é o Serviço de Referência das Bibliotecas da PUC-Rio, tem função a disseminação do acervo, seu acondicionamento, conservação, preservação e gerenciamento de serviços de referência. A rotina foi alterada, né? Com a pandemia, a rotina do mundo inteiro mudou e houve a necessidade de se adaptar às novas regras de segurança sanitária e de sobrevivência. No Brasil, em março de 2020, as atividades presenciais não essenciais foram suspensas e os trabalhos remotos foram iniciados em diversas organizações. O objetivo da investigação, o objetivo geral, é analisar as práticas da gestão do conhecimento desenvolvidas pela Seção de Atendimento e Pesquisa, no contexto da pandemia de Covid-19. E objetivos específicos, identificar e analisar os processos envolvidos na criação de produtos e serviços oferecidos pela referida seção e evidenciar melhores práticas e divulgá-las. A justificativa do trabalho se dá com a contribuição no desenvolvimento de pesquisadores acadêmicos, experiências pessoais e profissionais, trajetória profissional no serviço de referência e contribuições da gestão do conhecimento para as práticas no serviço de referência. A metodologia aplicada na pesquisa é de natureza aplicada, uma pesquisa com objetivos descritivos e exploratórios, quanto às fontes de informação caracteriza como pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa. Etapas da pesquisa: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e análise dos resultados. No referencial teórico, eu falo sobre alguns temas. O referencial teórico foi a base que eu utilizei para realizar minhas pesquisas e depois abordá-la de acordo com a PUC-Rio. Então, a biblioteca universitária, entre outras finalidades, na verdade, a universidade é responsável pela formação de profissionais de nível superior. Está pautada nos pilares de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, a biblioteca universitária está diretamente ligada à instituição de ensino superior e tem o propósito de suprir as demandas e necessidades da sua comunidade, além de ser, claro, armazenadora e disseminadora da informação e do conhecimento. Então, durante a pandemia, a Covid-19 fez o mundo enfrentar grandes desafios, como eu falei no início. Os serviços não essenciais fecharam as portas e todas as atividades foram repensadas. Os profissionais que atuaram no ambiente educacional precisaram se adaptar e para atender a demanda informacional dos alunos. As aulas presenciais foram ministradas remotamente. E as bibliotecas, os bibliotecários precisaram agir e pensar em duas vertentes. Quais são elas? Primeira, relacionada ao atendimento remoto, que estava sendo oferecido. E a segunda, o planejamento para o retorno gradual das atividades quando retornasse ao presencial. O serviço de referência, ele tem por missão auxiliar, né, o usuário nas suas necessidades informacionais e quanto ao uso do acervo e dos recursos disponíveis.
A atuação do bibliotecário faz a comunicação, o bibliotecário de serviço de referência. E o serviço de referência é onde faz a comunicação entre o bibliotecário e os usuários. A biblioteca universitária é nesse ambiente que ocorrem capacitações, orientações sobre as normas, treinamentos para o uso das bases. Então, aí que se enquadra o serviço de referência. Entrando agora no âmbito da gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento é o que ela aborda. Primeiro, falo sobre conhecimento. Conhecimento é uma palavra que está presente na linguagem comum do dia a dia. É condicionada ao saber, obtida alguma experiência ou vivência. Gestão do conhecimento surgiu no final do século XX, prática gerencial e universal, pode ser trabalhada em qualquer organização, com o objetivo de aplicar e converter conhecimento individual e conhecimento organizacional. E os modos de conhecimento e a conversão. Existem dois tipos de conhecimento, o tácito e o explícito. O tácito é adquirido na vivência, experiências diárias e registradas. O tácito é através de experiências diárias, gerada dos acertos e erros. Esse conhecimento é difícil de ser formalizado. Já o explícito é aquele que pode ser transmitido de forma fácil, sistematizado e disseminado. É aquele que está disponível através de livros, gravações, sites. Nonaki Takeuchi, ele fez a proposta de modos de conversão do conhecimento, que é a socialização, onde transforma tácito para tácito, externalização tácito em explícito, combinação explícito em explícito, internalização explícito para tácito. Shaw, outro autor, ele fala sobre a criação de significado, construção de conhecimento e tomada de decisões, expostos nas 3 arenas. Criação de significado, né? A organização é preparada para qualificar os colaboradores. Na construção do conhecimento, criação da organização e processamento da informação, e na tomada de decisão é onde acontece a escolha da ação. É nesse momento que a organização necessita efetivamente definir o passo a ser adotado. Processo, as organizações lidam com mudanças em sua estrutura e elas procuram melhorias mais eficientes. E é nesse sentido que entra a gestão, aperfeiçoamento do processo é de suma importância. Indo para as práticas, a gestão do conhecimento está pautada em práticas que possibilitam sua implantação, representação de diversas atividades replicadas dentro da organização, levando em consideração a organização e as pessoas que nela atuam. E, no final desse referencial teórico, as melhores práticas, que é desse escopo que foi criado o produto dessa dissertação, que é o Guia de Melhores Práticas. Então, o que são melhores práticas? A definição de boas ou melhores práticas está relacionada à execução de atividades, de forma a identificar o método mais apropriado para desenvolver uma determinada tarefa. Registros de melhores práticas são realizados a partir de relatos, de experiências de sucesso ou insucesso, a fim de disseminar experiências de situações que poderão vir a ser analisadas em ações futuras. PUC-Rio e suas bibliotecas. A PUC-Rio é considerada uma das principais instituições de excelência. A divisão de bibliotecas e documentação em PUC-Rio contém 42 funcionários em sua equipe. E os serviços oferecidos são capacitações, investimento em bibliotecas, acesso remoto para os usuários, livros, empréstimos, acesso às bases de dados, entre diversas outras atividades. O atendimento durante a pandemia. Durante a pandemia, o atendimento precisou ser repensado. Providências imediatas precisaram ser tomadas. Atendimento foi colocado de forma ampla, no horário que era praticado antes do fechamento das bibliotecas. O atendimento foi totalmente remoto, de forma que, posteriormente, o presencial retornou com rodízio. Então, nas imagens, como vocês podem observar, foi criado o portal da quarentena, foi feito serviços internos, foi criada a revista Bib de entretenimento, capacitações online, envelopamento, criação de salas de webconferência para necessidade. Nessa linha do tempo, vocês podem verificar a forma que aconteceu, para ter um parâmetro de como aconteceu. Fechamos em março de 2020 e, no decorrer do tempo, foram acontecendo diversas atividades. Como pode-se ver, a biblioteca não parou e, literalmente, ficou elaborando e criando formas para atender os usuários das melhores formas, da melhor forma, até o retorno presencial, que foi em março de 2022. Alguns dados coletados.
Observem que eu coloquei nos dados 2019, que foi antes da pandemia, durante a pandemia 2020, 2021 e pós-pandemia 2022. Então, nos dados tem empréstimos, renovações, devoluções, solicitações, atendimento. Os dados de 2019, antes da pandemia, apresentam que o número era muito maior. Durante a pandemia, nós tentamos manter e agora diminuiu. O dado que apresenta que continua em alta, superando antes da pandemia, são as capacitações, que apresenta que nós estamos buscando efetivamente treinamentos, capacitar os usuários para atraí-los na biblioteca. E o que esses dados apresentam, a minha análise? Que a redução dos números em geral pode ser explicada pelo fato de que antes da pandemia, a realidade vivenciada era diferente da apresentada nos anos seguintes, por fatores exógenos às bibliotecas, a começar pela quantidade de alunos existentes na universidade, visto que diminuíram potencialmente. Logo, tal fato se reflete nos dados relacionados ao acesso e uso dos serviços oferecidos pelas bibliotecas. Na investigação da pesquisa, eu cito documentos, artigos que falam sobre essa questão. A diminuição não ocorreu apenas na biblioteca da PUC-Rio, foram nas bibliotecas universitárias de todo o Brasil e eu destaco as bibliotecas privadas. Análise da DBD, aqui começa a análise que eu fiz relacionada à DBD. Eu falei no início sobre o referencial teórico, que eu precisei estudar os pesquisadores que falam para depois fazer uma análise à luz do que aconteceu nas bibliotecas da PUC. Então, como eu falei do espiral do conhecimento, eu destaco para você aqui como aconteceu na PUC-Rio. Então, houve socialização, externalização, a internalização e a combinação. E aqui estão descritos, cada um em seu quadrante, digamos assim, o que aconteceu para eu afirmar sobre isso, como vocês podem fazer a leitura. E sobre as arenas de show, a criação de significado aconteceu, construção do conhecimento e a tomada de decisão. Então, a criação de significado aconteceu, a direção da biblioteca, junto com os bibliotecários da SAP, avaliaram o ambiente à sua volta e definiram os passos a seguir. Na construção do conhecimento, as reuniões e exposições de ideias com a equipe, trocas de conhecimento. E na tomada de decisão, a escolha da estratégia que seria utilizada para continuar o atendimento ao usuário de forma remota. Eu vou voltar e eu prefiro fazer a leitura desse. Na socialização, houve insight, brainstorm. Na externalização, criação de relatórios, revisão dos relatórios, atualização do conteúdo. Na internalização, treinamento para a equipe. Combinação, criação de documentos em reuniões, e-mails enviados com orientações, registros formais no site da biblioteca, posts na rede social, tutoriais em vídeos, guias rápidos em PDF e informações no portal da quarentena. Descrição dos processos. O que foi feito na investigação? Foi descrito cada um desses processos. Então, no processo da circulação de material, foi descrito essas áreas de devolução, empréstimo, recebimento, multas ou pagamento de taxa de renovação, no processo administrativo sobre as obras e jornadas de trabalho que aconteceram e nos processos de referência. Todos esses itens foram descritos como aconteceram esse processo. E na descrição de cada processo, eu inseri a sugestão das melhores práticas. E dessa sugestão das melhores práticas foi criado o produto da dissertação, que foi o Guia de Melhores Práticas. Então, a descrição das melhores práticas nos processos administrativos, circulação de materiais de referência, produto da dissertação, faço parte do mestrado profissional em biblioteconomia, como a professora Jaqueline apresentou, e o mestrado profissional, diferente do acadêmico, ele gera produto de uma dissertação. E o meu, como eu tenho falado, é o Guia de Melhores Práticas nas Bibliotecas da PUC-Rio, durante a pandemia de Covid-19. Então, o objetivo do guia é apresentar a evidência das melhores práticas para o desenvolvimento de iniciativas a favor da gestão do conhecimento, com base na pesquisa realizada. O público-alvo são bibliotecários e demais profissionais de bibliotecas universitárias, assim como estudantes de biblioteconomia. E esse guia busca colaborar com ações futuras com a aplicação da gestão do conhecimento em bibliotecas universitárias. Então, foram descritas algumas melhores práticas. Nas reformas, criar uma rotina com padrões a serem seguidos no retorno presencial
e pontuar melhorias que possam ser realizadas de acordo com o momento, aproveitar a oportunidade. Jornada de trabalho, criar uma rotina a ser desenvolvida pelos colaboradores no trabalho em home office. Solicitar as atividades dentro do horário estipulado no trabalho, respeitando o intervalo de almoço ou jantar. No processo de circulação de materiais. Devolução, situações emergencial, colocar a devolução de obras emprestadas como facultativa, isso facilitou muito os usuários. Empréstimo, disponibilizar um formulário online para a solicitação dessas obras e disponibilizar um serviço de drive-thru. Recebimento de multas ou pagamento de taxas, suspender essa cobrança, evitar débitos, passar esses débitos passados nesse período, impedir que a multa seja impeditivo para a utilização dos serviços da biblioteca, renovar automaticamente as obras emprestadas em caso de emergências sanitárias. E no processo de referência, algumas questões também foram colocadas, como manter o atendimento do serviço de referência virtual pelo chat ampliado durante o funcionamento, o chat síncrono, e após assíncrono, receber os e-mails dos usuários e, quando receber esses e-mails, verificar, né, o cadastro, se está tudo ok, atualizar esse cadastro. Capacitações online, treinamentos, realizar essas gravações para disponibilizar depois no canal da instituição. Oferecer um serviço de digitalização de material por meio de formulário, com pedidos realizados através de solicitações, guias rápidos, da orientação em PDF ou PNG com dicas de pesquisa, orientação de busca e disponibilizar em local para consulta. E criar um plano de ação, retorno gradual, um protocolo com as atividades a serem desenvolvidas no retorno e verificar os padrões adotados em instituições que já tenham trabalhado na mesma atuação, né, que é o benchmark. Portal da quarentena, reunir um portal, diversos conteúdos possam ser utilizados pelos usuários em suas pesquisas. Reuniões com colaboradores, a sugestão é reuniões, webconferências com os colaboradores de forma simultânea, para que haja interação e troca de ideias. E revisão dos procedimentos. Revisar os procedimentos de trabalho, práticas seguidas no dia a dia, bem como sugestões de melhorias, garantir o prosseguimento, finalização e definir prazos de entrega. Então, o Guia de Melhores Práticas. A inspiração para o Guia de Melhores Práticas se deu por acreditar que podemos melhorar as atividades e não reproduzir as mesmas falhas. A otimização dos processos de trabalho ocorre com a gestão do conhecimento na biblioteca universitária, através de seus serviços, combatendo a desinformação e promovendo o conhecimento. Considerações finais. A divisão de bibliotecas de documentação da PUC-Rio vem se modernizando tecnologicamente há anos. O objetivo geral da pesquisa foi alcançado. Práticas de gestão do conhecimento foram executadas durante o isolamento sanitário, exemplificadas através do espiral de conhecimento e pelas arenas show, o que indica a implementação da gestão do conhecimento pela biblioteca nos processos executados. Os objetivos específicos propostos na pesquisa foram igualmente alcançados. Os processos na criação dos produtos e serviços oferecidos foram identificados e analisados. Cabe destacar o aprendizado com os processos de trabalhos revistos, os quais permanecem atuantes no momento do pós-pandemia, necessitando de dedicação na compilação dos relatórios da sessão. A investigação conclui que no percurso percorrido não houve inovação propriamente dita, mas um processo de virtualização dos serviços. Os aprendizados identificados foram registrados como melhores práticas para potencializar os acertos e minimizar os erros. Foi identificado que a gestão do conhecimento é um tema que está em crescimento constante nas organizações, e as bibliotecas universitárias têm se voltado para a área do conhecimento para alcançar melhorias em seus sucessos. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade e volto a palavra para a professora Jaqueline, respeitando, claro, o tempo que me foi dado de 20 minutos. Obrigada a todos. Parabéns, Paloma, na marca. 20 minutos. Nem precisava ser tão na marca assim, mas... finalizada essa primeira parte, né, da apresentação da Paloma, eu passo agora a palavra à professora Valéria Martins Alves, professora doutora da FESP de São Paulo. Professora, fique à vontade, estamos ansiosas pelas suas críticas, comentários.
Obrigada, professora Jaqueline. Só um Eu minuto, vou, professora, que eu vou desligar. aumentar Está dando um o pouquinho de microfonia volume, também, porque eu né, para a abaixei gente que para está não aqui. dar intercorrência aqui. Paloma, desliga o som. O seu. Tá indo? Desliga o som. Vocês estão me A senhora ouvindo vai bem? aumentar o seu? Agora eu estou ouvindo. Ah, perfeito, só um minuto. Tá tudo bem? Qualquer coisa vocês avisem, por favor, tá? Então, queria iniciar, né, dando boa tarde a todas as pessoas presentes, né, tanto as presentes presencialmente aí no auditório com vocês, quanto as presentes virtualmente, né, bastante gente, né, que legal prestigiar a Paloma, né, nesse momento tão importante, a família, mãe, tem marido aí presente, Paloma? Avisa o marido que o Ricardão morre hoje, né? Porque todas as. A diretora da biblioteca e a supervisora também está. Isso, eu digo, toda vez que eu participo de bancas, né, que tem cônjuges, parceiros, enfim, parceiras, eu sempre brinco, olha, o Ricardão acabou, porque a gente sabe, né, que a dissertação, que a tese exige muito, né, da gente, especialmente quando a gente vive, né, em família. Então, é uma libertação, né, para mãe Paloma, para a esposa Paloma. O marido dela está aí, hoje merece um jantar, tá? Já estou deixando aqui como recomendação da banca levar para um jantar. Brincadeiras à parte, né, para a gente descontrair, eu queria agradecer mais uma vez o convite da professora Jaqueline, né, a parceria da professora Daiane, que esteve comigo também na qualificação, a Paloma, né, que a gente só se conhece virtualmente, espero que no SNBU a gente consiga se encontrar presencialmente, Paloma, e também todos os colegas da Paloma aí presentes, né, para prestigiar esse momento. Bom, momento de defesa é momento de, né, de consagração, de fechamento. A gente teve oportunidade, eu tive a oportunidade de participar da banca de qualificação, que é o momento onde a gente, entre aspas, critica, é mais chata, aponta mais questões, né? Esse não é o momento, esse é o momento que a gente vê, né, o trabalho concluído. E eu já queria iniciar, Paloma, dizendo que eu fiquei muito surpresa com o resultado final da sua dissertação, surpresa positivamente, né? Houve uma evolução muito grande, né? Daiane imagino que vai concordar comigo, né? Que na qualificação a gente sempre fica muito tensa, porque a gente sabe que não tem um período tão grande ainda, né? Você não tinha um período tão grande para desenvolver o seu trabalho, e quando a gente, né, recebe e faz a leitura e vê o quanto você trabalhou, né? O quanto você avançou, com o apoio da professora Jaqueline, é muito satisfatório, né? E eu, como mulher, como mãe, eu sei que a gente tem várias cargas aí positivas para carregar, e sei como é muito difícil uma mulher pesquisadora, né, chegar nesse momento. Eu queria já começar te parabenizando, né, pelo resultado, que me surpreendeu positivamente. E aí, né, ao ler a tua dissertação, Paloma, especialmente quando você faz todo aquele retrospecto, né, da pandemia, eu tenho pensado muito isso ultimamente, né? Como a gente tem que ser grato por ter sobrevivido, né? Tanta coisa aconteceu sobre vários aspectos e nós sobrevivemos pessoalmente e profissionalmente, né? Enquanto área. É, se fala muito, né? E você falou isso novamente na sua dissertação, sobre aquele conceito do serviço essencial. E eu lembro que eu assisti uma palestra do David Lenz, né, que é um bibliotecário que a gente tem como uma referência, até tive a oportunidade de escrever um artigo aqui para a biblioteca, para a revista da Biblioteca Mário de Andrade, falando assim, pô, as bibliotecas não são essenciais, né? A gente tinha aquele conceito de serviço essencial, que era para segurança, para saúde, para logística, para os empregadores, e nós, bibliotecas, né, fomos tirados desse rol de serviços essenciais. A gente sabe que era um contexto, obviamente, de segurança sanitária, e foi difícil, né? Você diz até em um determinado momento da sua dissertação, nós fomos os primeiros a fechar e os últimos a abrir, né? Então, essa parada, ela foi é, muito impactante, né? Porque foi tirado da gente o acervo e as pessoas. E a gente falou, meu Deus, e agora, né?
como é que a gente vai dar conta de continuar prestando os nossos serviços de informação, sendo que esses paradigmas quebraram, né? O próprio serviço de referência tem esse paradigma, né, da relação entre as pessoas. Então, me fez refletir muito, acho que todo o retrospecto que você fez da pandemia nos faz pensar o quanto a PUC do Rio, né, e toda a sua rede de bibliotecas, bibliotecários e bibliotecárias, são também, tem que ser parabenizados, né, nesse momento da defesa da Paloma, porque mostrar, né, todo esse caminho que vocês, né, trilharam para manter a essencialidade dos serviços de informação da PUC Rio. Então, super parabéns para vocês. Um ponto que, né, na tua fala, Paloma, me ocorreu de falar para você, quando você faz a apresentação agora das estatísticas, e você cita a questão de que muitos atendimentos diminuíram, porque, obviamente, diminuíram o número de alunos, talvez vocês possam lá, né, sem falar da dissertação, já falando na prática de vocês, pensar em montar indicadores, porque o indicador você monta com total de alunos, e aí você consegue tirar essa diferença. Quando você trabalha com um número bruto, você vê, sei lá, 10 passou para 5, dá uma sensação que diminuiu. Agora, se você faz o indicador 10, mas em relação ao número de estudantes de 2019, e hoje você consegue, de alguma forma, equalizar, e talvez até você tenha algumas surpresas. Aquilo que em número bruto diminuiu, se você montar um indicador, ele pode te mostrar outras coisas, mas isso não é para dissertação, tá? É só uma percepção que eu tive que pode ajudar vocês, né? A gente até pode ter uma conversa depois sobre isso, né? Inclusive um texto que você usou na dissertação, que eu fiz em parceria com a Marcileia de Paula, que é aqui da UFABC, que estudou indicadores, a dissertação de mestrado dela é excelente, está no banco de teses da USP, e pode servir de apoio para vocês nessa montagem de indicadores, tá? Só trocando aqui a chavinha para não perder a oportunidade. Vamos voltar à dissertação, vou ser bem objetivo. Você delimita, né, muito bem a sua pergunta de pesquisa, até você tem 2 perguntas, né, o que não é muito usual, mas eu sei que uma das perguntas foi, inclusive, algo que a gente discutiu na qualificação, que era essa questão da inovação versus a virtualização. Então, acho que você coloca essa segunda pergunta meio que para trazer esse contexto, tá? Não há nada de errado nisso, eu só queria te dar esse feedback. Eu acho, Paloma, a título de contribuição, que você tem um objetivo específico muito importante que você não colocou como objetivo específico, que foi o relato do enfrentamento das bibliotecas da PUC-Rio em relação à Covid. Você fez isso no seu trabalho. Você fez um belíssimo relato de todo esse enfrentamento que vocês fizeram, né? Que as nossas vidas mudaram do dia para a noite, literalmente, e esse relato que está na tua dissertação poderia ser um objetivo específico, porque você já mostrou isso para a gente. Eu falo na palavra enfrentamento, porque eu acho que é isso mesmo que aconteceu, né? É sair, mudar e se reinventar, e a gente gravando vídeo que nunca tinha gravado vídeo, e a gente editando, todos nós nos ressignificamos. Então, pensa nisso, se há a possibilidade de você incluir esse objetivo específico que você já atingiu com sucesso, tá? Sobre a parte, né, teórica, não vou ficar aqui me alongando, mas eu gostei muito da construção teórica que você fez agora, né, na defesa, né? Quando você começa do mais geral, trazendo aquele contexto todo da gestão do conhecimento, depois você traz, né, os teóricos, Monaki Takeuchi, Shu. Aqui em São Paulo a gente fala Shu, vocês falam show, aí é uma questão da nossa pronúncia, né? Mas o show, o Shu, e vai, né, de processos para práticas. Eu achei que você, né, ficou muito rica essa parte teórica, que é difícil, porque é muito grande, é muito profunda, tem muita gente que escreve. Eu acho que você conseguiu afunilar o suficiente para contextualizar o que é a cereja do bolo da tua dissertação, né, que são as práticas, e aí nas práticas, recorte, eu sempre digo, né, recorte é tudo em pesquisa, né, o menos é mais. Então, quando você conseguiu recortar, para chegar onde interessava, que eram as melhores práticas e as lições aprendidas, eu acho que a tua base teórica, apesar de ser um mestrado profissional, né, que a gente sabe
que o rigor não é tanto quanto o mestrado acadêmico, mas eu acho que você foi muito feliz nesse recorte teórico e na metodologia também, muito cuidadosa, cada passinho dado, explicado, né? Eu acho que ficou muito interessante as suas escolhas metodológicas. E aí você tem o teu produto, né? Que é o Guia de Melhores Práticas, como mestrado profissional, né? Eu sei que se espera de um mestrado profissional um produto. Eu acho que ele é até vou te contar um spoiler, né? Aqui um pouquinho antes da banca, eu deixei a porta entreaberta, e a bibliotecária-chefe da FESP veio aqui para a gente tratar um assunto, e eu já dei um spoiler para ela. Falei, Marina, eu vou te passar o guia de melhores práticas da PUC-Rio para você, de repente, se inspirar. E aí, Paloma, veja que a inovação aparece. Lembra a inovação que a gente dizia que não era inovação e que era virtualização? Quando eu tenho uma melhor prática, ela pode inspirar a inovação. Então, acho que o teu objetivo foi atingido com sucesso. Outras bibliotecas, né, através dos seus gestores, vai olhar o seu guia, que eu imagino que vai ser publicado, eu já vi que tem até ficha catalográfica, né? Eu acho que vocês devem publicar, divulgar bastante, fazer bastante barulho, porque a partir do guia de melhores práticas, certamente, né, outras pessoas vão olhar e vão dizer, puxa, eu poderia fazer isso, ou eu poderia fazer isso de forma diferente. Então, as melhores práticas como iniciativa de gestão do conhecimento, elas são molas propulsoras da inovação. Então, aquilo que, lá no comecinho, né, você falou, até nas suas considerações finais, você fala, olha, não foi inovação, foi virtualização, e eu concordo com você, mas o produto da tua dissertação ele pode ser, né, não que ele vai ser, ele pode ser mola propulsora de inovação. Então, a espiral do conhecimento rodou, né? As pessoas socializaram, as pessoas aprenderam, infelizmente, né, num momento muito difícil, como diz o Djavan, né, a vida ensina entre o não e o sim. A pandemia trouxe para a gente muitas mudanças, não... Não eram mudanças que a gente queria, né? Mas elas vieram, foram inevitáveis, e eu acho que a tua dissertação contribui muito como memória, né? Olhando para trás do que foram esses anos tão difíceis, e ela certamente pode inspirar outras bibliotecas e gestores de bibliotecas a inovar. Então, eu queria te dar os parabéns, né, pelo resultado. Tudo que a gente tinha que falar em termos de detalhes, a gente já, né, enquanto banca, falou exaustivamente na qualificação. Então, o momento é esse. Te dou essa dica do objetivo específico, né? E te dou a dica, aí em parceria com a professora Jaqueline, para divulgar bastante, né? Através de artigos científicos, comunicação de eventos, o próprio guia, espalhar esse trabalho, né, que você, a sua diretoria, os seus colegas fizeram durante a pandemia. Então, só tenho a agradecer por ter lido o seu trabalho e aprendido tanto com você. Paloma, parabéns. Muitíssimo obrigada pelas considerações, professora. Muito grata. Obrigada, professora Valéria. Certamente esse objetivo específico ficou faltando, né, Paloma? Vamos incluí-lo, porque Paloma fez uma narrativa, né, contando como tudo isso aconteceu. E engraçado, Valéria, você falando isso, hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast da Folha de São Paulo, embora eu seja carioca, mas eu gosto demais da Folha de São Paulo, né? E assisti um documentário chamado Desconectados, que é um documentário que fala exatamente da escola durante a pandemia. E também fiquei lembrando, né, de muitas coisas. E duas coisas que me chamaram a atenção lá no vídeo, eu até anotei aqui, que o vínculo, né, daquele momento, o vínculo com a escola foi quebrado. E assim, todo o trabalho foi de reconectar aquelas pessoas à escola. E eu estendo isso à biblioteca, né? As pessoas quebraram o vínculo com a gente porque elas não podiam ir lá. E assim, todo o esforço que vocês fizeram, que várias bibliotecas pelo Brasil fizeram, foi exatamente de reconectar. Não digo nem reconectar, não deixar essas pessoas chegarem a se afastar. Porque a gente sabe que depois que se afasta, para a gente trazer de volta
é aquela história do filho pródigo, né? Então, a gente não deixou eles se afastarem. A gente procurou, de toda forma, manter esses vínculos para que eles não fossem, não chegassem a ser quebrados. E o trabalho da Paloma, ele narra esse esforço de trabalho, né? Muito interessante. Vamos, sim, incluir isso aí, tá, Paloma? Já está certo. E, de fato, Paloma trabalhou muito, né? Mas vamos ouvir a próxima membro da banca, que a gente também está curiosa, né? Professora Daiane Prudence, por favor, aqui ao meu lado, mas mesmo assim, agora eu posso tirar o fone. Paloma, Daiane, fique à vontade, por favor. Boa tarde, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vou começar cumprimentando a professora Jaqueline, cumprimentando a professora Valéria, cumprimentando a Paloma, a quem eu agradeço a confiança de estar aqui participando desse momento tão importante da sua trajetória profissional, mas também pessoal, porque nós somos também fruto das nossas conquistas pessoais. E como eu te falei na qualificação, esse processo, e a professora Valéria também já mencionou, esse processo também é da família, né? É uma construção que todos empenham esforços para que a gente consiga. Então, é um momento também de consagração, né? Um momento de felicidade para a sua família. Paloma, não posso deixar de iniciar aqui esse momento de arguição, deixando de concordar com a professora Valéria, quando ela menciona que, de fato, o produto que você entrega na dissertação, o salto qualitativo e também o tanto de esforço que você empenhou é admirável, porque é um trabalho que deu um giro 360, tanto em consistência, mas, sobretudo, no que tange a precisão. Se eu tivesse que diferenciar o material da qualificação para o material de agora, enquanto produto final, o destaque é a precisão. E quando eu menciono a precisão, eu estou me relacionando, sobretudo, com a consistência metodológica, classificação, seleção que você faz, a sua capacidade de síntese, né, quando você traz nos seus capítulos de referencial teórico, com a seleção que você faz da literatura de uma maneira precisa, consistente, costurando com o objeto. Então, isso mostra uma consistência metodológica. Merece destaque também o bom desenvolvimento da pesquisa documental. Infelizmente, algumas pessoas pensam que fazer pesquisa documental é só consultar normas e fazer a transposição, né, para o documento que estamos construindo. Mas a pesquisa documental, ela exige que a gente também faça inferências, né, mas respeitando aquilo que foi postulado, e você faz isso de maneira muito adequada também. O outro destaque que eu faço para o seu trabalho é a dinamicidade de ser uma pesquisa aplicada. Como eu já tinha mencionado na qualificação, na nossa área nós temos poucas pesquisas aplicadas se formos comparar, né, cotejar com outras áreas do conhecimento. Eu sei que aqui é um programa de pós-graduação, um mestrado profissional, mas ainda assim a gente tem poucas pesquisas de natureza aplicada. E essa natureza aplicada da sua pesquisa merece destaque, porque se a gente for pensar do ponto de vista até de uma outra construção de uma pesquisa, comparativamente, o seu trabalho traz o que você tanto quer entregar, que são as boas práticas, né? Então, isso é um destaque que eu vou fazer. Quando eu li o seu trabalho, e sem dúvida você entrega muito quando você cria, né, o seu guia de boas práticas, mas diferentemente de uma abordagem que você sugere, que é um guia de boas práticas relacionando um relato, né, da experiência da PUC-Rio no contexto de pandemia, eu retomei uns estudos da professora Beth Patin, da Universidade de Sacré-Cœur, em Nova York, é uma universidade particular, quando ela menciona, ela tem vários textos que ela fala sobre o papel da biblioteca em situações de tragédia.
né? Então, ela tem um texto muito clássico que ela fala qual foi o papel das bibliotecas no furacão Katrina, né? Então, qual era o papel? E você pode estar se perguntando, mas professora, a gente não tem situações de tragédia emergentes no Brasil. Temos, como por exemplo foi o caso de Mariana e Brumadinho, né? A gente tem outras situações de contextos, né, de tragédias naturais e também tragédias sociais, né? Como não dizer que o Rio de Janeiro vive um cenário de tragédia social do ponto de vista de segurança pública? E aí, quando você traz esse guia de boas práticas para o contexto da pandemia, que foi uma tragédia sanitária, né, um contexto de emergência sanitária, eu ouso dizer que você poderia dizer que o seu guia de boas práticas, ele também traz consigo boas práticas para outras situações de tragédia. Então, você pode pensar, né, aqui é uma sugestão que eu estou te dando, de repente, dizer que aquilo é um guia de boas práticas para um relato, né? Ele traz, não vamos dizer assim, numa primeira frente, o relato da experiência, do enfrentamento que a PUC-Rio fez, e aí é claro que, embora o seu contexto seja da PUC-Rio, a gente endereça para o grande objeto, né, que são bibliotecas universitárias, né, para quando você pensa até no escoamento dessa produção científica e no contexto da aplicação, haja vista que a sua pesquisa é de natureza aplicada. Mas eu ouso dizer que algumas sugestões que você dá ali poderiam ser aplicadas a outros contextos de tragédia. Então, olha, bibliotecas em contextos de tragédia como Brumadinho poderiam pensar em fazer esse tipo de atividades. A gente pode pensar essas outras situações do cotidiano, que é o que a Beth fala muito interessante nos textos dela, que ela diz que as situações de tragédia mostram a tragédia da sociedade e que a gente tem que enfrentar, porque nós somos parte dessa sociedade. A gente não pode deixar que a sociedade está lá e nós estamos aqui, nós somos a sociedade, né? Então, eu acho que é importante você pensar, ou até mesmo um outro artigo que você possa construir, evidenciando quais são as lições que a pandemia pode nos as práticas de bibliotecas universitárias no contexto da pandemia podem apontar para um cenário de outras tragédias. Uma sugestão que eu vou deixar também para o seu trabalho... antes, eu não estou seguindo muito bem meu roteiro aqui. Um outro destaque que eu vou fazer para o seu trabalho é a criação de conhecimento. Haja vista que o seu tema é gestão do conhecimento em bibliotecas e você cria um conhecimento quando, como, por exemplo, você correlaciona práticas em bibliotecas universitárias à espiral de Nonaka Takeuchi. Então, você vai pontuando e mostrando, olha, se você estiver fazendo isso, você está endereçado à socialização. Se você estiver fazendo isso, é internalização. Isso é uma criação de conhecimento, porque muitos textos da área de gestão do conhecimento, né, muita produção teórica já acumulada, apresenta, mas não exemplifica tanto. Então, eu acho que é uma contribuição até para um material instrucional, né, por exemplo, um material que possa ser apontado para utilização em graduação, em cursos de extensão. Então, acho que isso também é importante a gente mencionar. Uma sugestão que eu vou deixar para o seu trabalho, que eu acho que daria só aquela passada de pincel final para ficar interessante. Eu acho que a subseção de processos deveria ir para a subseção de gestão do conhecimento, porque aqueles processos, quando você fala de processos, você começa falando lá do PMBOK e tal, são processos de quê? Processos relacionados à gestão do conhecimento. Ele ficou como uma subseção que eu acho que tem que entrar lá na seção de gestão do conhecimento. Eu acho que ele ficou meio perdido. E eu acho... Subir, exatamente. Ele está como 2.3, sobe ele lá para ficar junto com gestão do conhecimento. E eu acho que você deveria criar 2, 3 parágrafos explicando que você está falando de gestão do conhecimento aplicada a serviço de referência, na seção de gestão do conhecimento. Porque eu acho que isso vai mostrar... quando a pessoa for ler o seu trabalho, passa a ser aí eu vou retomar o aspecto
da bibliotecária, né, um ponto de acesso. Porque você vai ter uma conceituação ali, quando a pessoa vê o sumário e quando ela lê, gestão do conhecimento sobre serviço de referência. Porque você pode ter gestão do conhecimento relacionada a outras coisas. Por exemplo, em sistemas de biblioteca, é interessante você ter práticas de gestão do conhecimento relacionadas à administração ou a processamento técnico. O seu objeto você demarca no serviço de referência. Então, acho que 2, 3 parágrafos, você dizendo, olha, toda essa construção teórica aqui que foi desenvolvida. Por quê? A maneira que você escreve é uma maneira endereçada. Você não fez uma dissertação que você só traz a literatura. Você vai sempre correlacionando, você vai costurando. E aí, se você demarca, essa costura fica mais limpa. Entende? Eu não sei se me faço claro. Mas, assim, para você contextualizar, olha, eu estou falando aqui nessa sessão teórica de gestão do conhecimento endereçada ao serviço de referência. Porque aí o seu trabalho ele vira um ponto de acesso, né? Quando a gente quiser pesquisar sobre gestão do conhecimento em serviço de referência, a gente tem esse endereçamento. Eu estou orientando uma dissertação que é sobre a aplicação de inteligência artificial em serviços de referência. E a gente está com uma dificuldade de recuperar materiais sobre isso. Porque tem muita coisa sobre inteligência artificial em biblioteca, mas será que sobre o serviço de referência, aí eu acabo tendo que fazer toda uma pesquisa, uma leitura do material para conseguir ver se lá dentro vai falar sobre serviço de referência. E se você fizer isso, aí eu acho que você tem que acrescentar isso no seu resumo, para essa costura ficar perfeita. E aí o seu trabalho, por exemplo, até no sentido de precisão e revocação, numa busca, ele subir. Tá? Eu encerro, quero mais uma vez parabenizar, agradecer aqui a oportunidade, te desejar muito sucesso nessa nova jornada e que você continue criando conhecimento e socializando conhecimento com todos nós. Obrigada, Daiane, pela colaboração, pela contribuição. De fato, concordo com tudo que você indicou aqui como possíveis acertos, né? Acho, sim, que Paloma criou muito conhecimento, né? E criou um conhecimento, mais do que ela ter criado, ela relatou esse conhecimento, que foi criado pela equipe que está aqui presente, que está aqui no online aqui, estou vendo aqui muita gente, toda hora autoriza alguém entrar. É a equipe dela, né? É a equipe que trabalhou com ela, que sofreu junto, que construiu junto esse trabalho. Na verdade, esse trabalho está coroando o trabalho de muitas pessoas, né? A Paloma protagonizou essa história, ela está narrando essa história, ela é a grande Jeanette Claire, né? Glória Pérez, que está aqui narrando essa história, mas, na verdade, essa história que ela está contando é a história de uma equipe de trabalho, né? E que ela cuidadosamente analisou. E teve uma hora que eu falei assim, Paloma, está faltando escrever os processos, porque quando a gente estava revendo o trabalho já no final, eu falei, está faltando isso. Não está bom o trabalho. Aí foi uma crise, né? A gente entrou em crise aqui, porque aí depois de um certo momento, ela falou, mas professora, eu já escrevi isso, está lá no lugar tal. Eu falei, mulher, traz isso para cá, então, para a gente fazer a conexão. Não foi? Já na reta final, ela achou, porque assim, eu não estava encontrando a parte que a gente tinha combinado. Ela não descreve, mas eu já fiz isso desde... Paloma, onde está não tem parte de processos? Faça, por favor. Eu falei, professora, eu já fiz, está na minha pasta pessoal, mas eu achei que não cabia. Ela, você fez a mais, traz para cá. Nossa, ela já tinha feito. Quando eu mandei ela fazer, ela já tinha encaixei. feito. Mas assim, ela já tinha feito porque fez parte do trabalho que vocês fizeram coletivamente, né? Ela, como uma serviço de referência. Eu já descrevi tudo que tem que ser feito, tudo que precisa ser feito, tudo que todo passo a passo. Eu falei, gente, traz isso para cá, porque é isso que está faltando no seu trabalho. E aí ela resgatou isso lá das pastas pessoais dela e aqui está compartilhando. De fato, é uma compartilhação, uma criação e uma socialização desse conhecimento. E uma coisa interessante, né? A gente que dá aula de Jake, já dei muita aula de Jake fora da Unirio também, em outras ocasiões, e assim, o mais difícil da gente fazer o aluno entender, num dado momento, Valéria, por favor, comente sobre isso também.
compreender como se faz como é que a gente explica, por exemplo, as arenas de chuva. Gente, não é fácil. Você pode ler aquele livro de trás para frente,